Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Uniprocessos e hoje nós vamos desvendar os caminhos, os segredos e todas as metodologias da dupla diplomação, que é oferecida aqui no Uniprocessos de forma inovadora, diferenciada, pensando, não vou adiantar porque nós temos dois convidados aqui para conversar com a gente sobre a dupla diplomação. Nosso querido vice-reitor, professor, doutor Gustavo Javier. Olá a todas e todos. E nossa aluna, Kátia, que veio aqui nos prestigiar e contar um pouquinho por que ela veio também para o Uniprocessos buscando a dupla diplomação. Mas antes de mais nada, né, professor, vamos falar o que é mesmo essa dupla diplomação? Como assim dupla diplomação, né? Quais são os cursos? Quais são as vantagens? Vamos começar. O que é a dupla diplomação aqui no nosso Uniprocessos? Professora Claudine, Kátia, pessoal que nos está escutando. Bom, a dupla diplomação tem a ver um pouco com as mudanças na sociedade contemporânea, que é uma sociedade totalmente voltada para o conhecimento. Alguns grandes autores têm dito, classificado nossa sociedade como a sociedade do conhecimento. Outras épocas foram a sociedade industrial, a sociedade agrícola, etc. Hoje é a sociedade do conhecimento. E um conhecimento que desde faz muitas décadas deixou de ser estanque. O conhecimento é cada vez, e tenta ser cada vez mais parecido com a realidade. E a realidade nunca é estanque. A realidade nunca é simples. A realidade é sempre complexa, professora. De tal sorte que os profissionais do futuro são profissionais que, na sua ação, no âmbito de trabalho, a partir da fonte de conhecimento que eles têm, conseguem ter um panorama geral, amplo, abrangente e transdisciplinar dos problemas, dos fenômenos que eles abordam na sua vida laboral. Então, eu acho que esse é o pano de fundo, né, a partir do qual o Uniprocessos pensou uma estrutura curricular que atendesse justamente essa nova sociedade do conhecimento com essas novas exigências. Exatamente. E a partir daí, professora, nós criamos uma estrutura curricular que passa por dois eixos. Um eixo horizontal e um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo vertical, o Uniprocessos apresenta para a sociedade cursos em todos os níveis educacionais. Cursos superiores de tecnologia, graduações, pós-graduações lato sensu e agora estamos começando, nós não temos como deixar de relembrar, um mestrado em parceria com a Uni-La Salle, um mestrado em Direito, então parceria. Também há um nível de estricto sensu. Sim. Esse é o eixo vertical. Os alunos podem ir avançando e passando de um nível para outro. Sim. Mas, além disso, tem o eixo horizontal. O que isto quer dizer? Quer dizer que nossos alunos podem ir também transitando entre diferentes cursos, entre diferentes, portanto, áreas de conhecimento e disciplinas. Então, a gente não somente oferta, como tradicionalmente acontece nas instituições de ensino superior,
Sim. Cursos, a gente oferta nichos de conhecimento, que em geral são chamados de disciplinas. Nós somos um grande Lego. É o Lego do conhecimento, onde o aluno vai ir construindo, de acordo com suas necessidades, suas expectativas e as necessidades, claro, do mercado, sua estrutura curricular. E aí chega, então, a dupla diplomação, que em alguns casos, em alguns alunos e egressos nossos, tem se transformado em tripla diplomação, sim, ou em outras diplomações, justamente por aquilo que pelas possibilidades, né, professor? Exatamente, professor. É o nosso diferencial, né? Tem possibilidades. Isso, sim, para começar. Sim, sim. E aí? Então, continue, que nós temos que saber quais são as nossas duplas diplomações. Quais são as duplas diplomações? Nós temos, professora, 4 áreas de conhecimento, né, que são as áreas a área jurídica. Só interromper um minutinho. Por isso, Kátia, que ele é o vice-reitor dessa instituição, tá vendo? Sim. Não só sabe, né? Vivencia, sente, se empolga. Que isso é bom demais, que é para isso que a gente está aqui, né, professor? E também porque eu sigo essa orientação da senhora reitora, não é, Kátia? Então, temos 4 áreas de conhecimento: a área jurídica, a área de gestão, a área de finanças e a área de TI. Sim. Veja bem, eu acabo de mencionar que temos... É bom falar devagar, professor, porque o pessoal acha, Kátia, que a gente só tem curso de direito aqui, sim, né? O processo é só a área jurídica, né? E tem que lembrar que tudo bem, processos, né? A palavra processo, de processo judicial, mas não é só de processo judicial, né? Vem da palavra processos, grande conhecedor aí, que significa, em latim, uma caminhada, caminho, né? Certo, para chegar. Por isso que aqui se chama processos. Em algum momento eu tive essa impressão. Que é o caminho, né? Sim, que era específico para a área jurídica. Que era uma instituição que só tinha cursos. São 4 áreas, uma delas é a jurídica. Então, em cada área, nós temos um curso de bacharelado. Né? Sim. Então, na área jurídica, nós temos o curso de Direito. Porém, vinculado ao curso de Direito, nós temos o curso de Serviços Jurídicos e Cartoriais. Também, vinculado ao curso de Direito, em um ano desse curso, o curso de Secretariado. Vinculado como? Vinculado porque as matrizes curriculares se comunicam. E não somente as matrizes curriculares, as disciplinas são as mesmas do curso de Serviços Jurídicos e Cartoriais e em um ano de secretariado, mas também os mesmos professores, a mesma sala, a mesma experiência de processo de ensino-aprendizagem. No caso de gestão, nós temos o curso de administração e o curso de administração pública, que são os bacharelados. Vinculados a esses 2 cursos de bacharelados, temos o curso tecnólogo, curso superior de tecnologia em gestão pública e em gestão de recursos humanos. Então, quem faz recursos humanos, quem faz gestão pública, está, de fato, avançando no bacharelado de administração ou administração pública. Da mesma forma, quem faz serviços jurídicos e cartoriais está avançando no curso de Direito. Na área de finanças, temos o bacharelado de Ciências Contábeis. Vinculado a ele, então, gestão financeira. Quem faz gestão financeira já fez 2 anos do curso de Ciências Contábeis. E na área de TI, o bacharelado em Sistema de Informação, quem vinculado a ele, então, ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistema, né? Quem faz esse curso já avançou, então, 2 anos, né, no curso de Sistema de Informação. E aqui é que entra, então, a dupla diplomação. Para cada bacharelado, existe 1 ou 2 cursos tecnólogos que correspondem à mesma área, é isso? Que estão ligados. Sim, é isso aí. Ligados com né? a matriz curricular, mesma disciplina, mesmos professores, mesma metodologia, mesma experiência de ensino-aprendizagem na mesma sala de aula. Sim.
Muito interessante. Inclusive, nós estávamos conversando aqui, né, que eu caí meio que de paraquedas, porque a minha intenção foi realmente me matricular no curso de Direito. E aí, quando eu vi essa possibilidade de dupla diplomação, eu fiquei, assim, foi bem decisivo, assim, para eu acelerar o meu processo de matrícula, né? Sim. Falei, porque assim, eu entendi que essa questão dos serviços jurídicos é um curso que ia me trazer mesmo para a prática jurídica. E eu realmente tenho gostado. Aqui tem 2 ou 3 semanas que eu estou tendo aulas. E eu tô encantada, assim. A gente faz aulas Kátia, com o pessoal... Com o pessoal do primeiro semestre do curso de Direito, com o pessoal do segundo semestre, são grades abertas, né? Essa questão da matriz curricular é muito interessante, porque nos coloca realmente em movimento, né? Na questão já de nos afinarmos aqui com a prática do É bom do você judiciário. contar para a gente um pouquinho. Você pensou, você falou assim, vou fazer o curso de Direito. O curso de Por Direito. que você resolveu fazer o curso de Direito? Vamos lá. Então, Conta pra gente. A minha família paterna é praticamente toda do judiciário, né? E eu era a única, como a gente fala lá na sala, meio torta, né? Assim, que não era do direito ainda, a parte, né? A fala que o pessoal usa aí. Então, há muitos anos eu pensava em fazer direito, mas acabei decidindo por outras áreas, por outros caminhos. Tenho uma filha, entrei numa profissão mãe aí por um período longo também. Sim. E agora minha filha já está adulta. Então, eu pensei nessa questão da expectativa de vida, né? Sim. Eu pensei, olha, se eu ainda tiver a expectativa, se eu tiver uma expectativa... A gente aumentou, né? Todos nós, ainda bem, aumentamos essa questão da expectativa de vida. Se eu tiver aí a mesma expectativa de vida que a minha família paterna, eu ainda tô mais ou menos na metade, ou ainda tenho mais da metade aí pela frente. Começar muito, né, professora? Pelo amor de Deus, né, professora? Meu pai diz que quer viver 115, se eu não me engano. Aí eu falei, olha aí, né? A gente gosta realmente de viver, assim, dessa experiência. Nós gostamos, e aí eu entendi que eu precisava realmente me colocar em movimento nesse sentido. Eu falei, vou fazer sem grandes expectativas. Tem sido uma experiência muito legal. No início eu pedi, inclusive, uma aula experimental, né, para as meninas da coordenação, para as responsáveis lá, porque eu estava assim, meio reticente com relação a achar que não teriam adultos na sala, que só teriam adolescentes, mas tem muitos adultos, inclusive. Adultos. Eu encorajo as pessoas que já passaram aí, que entraram nos Passaram dos 20 anos. Passaram dos 200 e pouquinho aí, a realmente repensarem nessa situação, claro, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas a partir da minha idade aí já estão com filhos criados, educados. É uma oportunidade da gente se olhar, da gente se readaptar, né? Essa questão de... Esse último período aí de pandemia fez com que a gente ficasse um pouco mais distante. Eu acho que a gente já passou da hora da gente retomar, né? Essa questão de movimentação. Eu mesmo faço o meu trabalho, muita coisa do meu trabalho eu faço remoto, e eu vi na faculdade uma possibilidade de eu começar mesmo a interagir com pessoas, a conhecer pessoas, a ver outras possibilidades, a ter uma nova... perspectiva sobre as coisas, né? Eu não vim só exatamente com a questão profissional, com a expectativa profissional. Talvez, quem sabe, né? Estou aberta aí. Aí você chegou querendo fazer direito. Aí você conheceu a dupla diplomação. Como foi a dupla diplomação. E fiquei motivada a começar pelos serviços jurídicos, com a intenção de, depois dos próximos 2 anos, quando eu concluir a primeira diplomação, fazer os outros 3 anos para pegar o bacharelado, fazer realmente o bacharelado de Direito. Era essa a minha intenção inicial, já ingressar no curso de Direito.
né? Mas vi essa possibilidade e achei muito interessante e se adequou completamente ao que eu pensava, assim, eu nem pensei mais duas vezes, eu estava assim meio que pensando, né? E quando eu vi essa possibilidade, eu pensei, ó, no meu caso, vou começar por esse, porque é um curso extremamente mais prático, a gente já tem realmente contato com matérias que não são muito teóricas, né? Sociologia do direito, filosofia, é realmente uma questão prática. Professor? Nós já estamos tendo direito penal, direito constitucional, e para mim isso tem feito todo o diferencial, né? Então, eu preferi fazer dessa forma e estou feliz, estou satisfeita. Tem superado as minhas expectativas. Que bom, Kátia. Professora, a mim me impressionou uma frase tua, né? Que você falou, Kátia, me colocar em movimento. Achei tão interessante essa frase, porque é uma frase bem forte, né? Porque nós vivemos um mundo em que quem não está em movimento fica para trás definitivamente. Porque eu insisto no ponto que eu falei lá no início, né, da sociedade e o conhecimento. Não tem idade para nos colocarmos a estudar, a adquirir conhecimentos. Claro que não. Você mencionava aí antes de entrar, não é? A lucidez de teu pai, apesar da idade, né? Sim. Então, é isso, não tem idade para ir para a aquisição do conhecimento. Então, quem fica parado, independentemente da idade, fica para trás, sem dúvida. E tem uma coisa que eu acho que é interessante comentar, professora, de por que também a razão pela qual nós desenhamos uma estrutura curricular desta forma. Porque nós queríamos também ajudar aos nossos alunos, facilitar aos nossos alunos, né? Na saída da instituição. A gente tem um núcleo que é dirigido por uma professora nossa, a professora Simone, que, entre outras coisas cuida dos nossos egressos. Acabamos de participar de uma pesquisa de egressos, né, nível nacional, foi muito interessante, já vamos ter todos os dados. E nós percebemos que algumas vezes as instituições formam o aluno e depois disso despreocupa-se da situação deles. Veja bem, toda a nossa estrutura curricular foi pensada justamente na saída dos nossos alunos. Sim. Qual é a saída? O mercado de trabalho. O que eles precisam antes de mais nada? Ferramentas, recursos de poder que permita a eles competir da melhor forma possível nesse mercado de trabalho que todos nós sabemos não é nada fácil e é extremamente competitivo. Então, nós pensamos o tempo todo como substanciar, quer dizer, consolidar, fortalecer os currículos dos nossos alunos. Sim. E então, justamente, uma dessas respostas foi a dupla diplomação, a questão da flexibilidade curricular que permite ao aluno transitar entre diferentes níveis educacionais, entre diferentes áreas da educação, mas também um dado super interessante. E para você que está entrando em serviços jurídicos e cartoriais, ingressando na instituição, na instituição, que todos os nossos cursos de superiores de tecnologia, em todos eles, além depois de 2 anos, você se titular como tecnólogo em gestão, alguma coisa, em secretariado, etc., né? Você vai semestralmente receber certificações. E isto é muito importante, porque é justamente a questão de substanciar os currículos. Então, sim, cada semestre você vai ser certificada de acordo com os cânones brasileiros. Uhum. Então, tem um código que corresponde àquele
código de ocupações, né? Então isso é muito importante também, né? Que as pessoas saibam que nós nos preocupamos não somente daquele que ingressa, nós nos preocupamos também e sobretudo, porque aí onde está o nosso êxito, né? Naquele que sai, como ele vai ser exitoso lá fora. Porque se ele é exitoso, nós formando nossos ex-alunos, nós somos exitosos, não é, Kátia? Claro, as pessoas que saem representam a instituição, claro, né? E tá aí, me surpreendendo mais uma vez. Coisas que eu não sabia. A cada 6 meses. Inclusive, nessa pesquisa, né, professor, nós fomos agraciados com o selo de empregabilidade, né? Por essa preocupação, por esse acompanhamento e pelos nossos egressos, né? Que eles saem daqui, como o professor falou, com ferramentas. Porque eu sempre falo aqui, o mais importante é que a gente possa dar escolhas para os nossos alunos. Sim. Porque não tem coisa melhor nessa vida do que você ter escolhas. E vocês só vão chegar lá no fim, que não é o fim, que é o início, se vocês tiverem ferramentas adequadas para isso, se vocês tiverem um conhecimento, se vocês tiverem a possibilidade de transitar por todas as áreas que vocês quiserem, que tiverem interesse, como o professor Gustavo falou muito bem, né? Que você falou muito bem. Movimento, né? Sim. Se movimentar, né? passar. Essas certificações por semestre. Professor, tem quantos anos? Muitos anos, já tem uns 8 anos ou mais que a gente já faz essa certificação por semestre, né? Desde 2010, professora. Então, pois é, isso aí, 13 anos muito já. Bom. Há muito tempo. E hoje a gente começa a perceber esse movimento mundial na educação. Outro dia nós estávamos conversando com um grande parceiro nosso, e ele falando, então, as instituições, pensando na modernização, pensando nesse novo modelo educacional, das novas perspectivas, das novas exigências, né? Os grandes grupos educacionais estão fazendo isso mundialmente, né? Possibilitando para o aluno, justamente por essa ansiedade, né? Essa coisa que é tudo muito rápido. Tem a velocidade. Velocidade, aí, né? E a pessoa, por exemplo, você chegou aqui e falou, meu Deus, vou esperar 5 anos. Mas 5 anos vão passar de qualquer jeito, é melhor estar aqui na instituição estudando, né? Com certeza, mas enfim, foi isso que eu imaginei. Essa coisa toda... então, todos estão trabalhando com, ele falou, microcertificações, né? Eu falei, gente, a gente já faz isso há 13 anos. Há 13 anos nós já fazemos isso. Porque a gente sabe dessa necessidade, não só de currículo, que é importante, mas de efetivamente o nosso aluno aprender. Sim. Ele apreender, né? Sim. E tem isso, essa ferramenta e essa possibilidade de já ingressar no mercado de trabalho antes mesmo de concluir o curso, seja ele tecnólogo, seja ele. Uma das coisas, professora Claudine, que eu achei muito interessante foi a questão da pessoa poder, inclusive... Quando eu liguei, eu vi na internet, né? Essa questão de dupla diplomação, liguei para saber, para entender. Aí eu falei, é isso mesmo? Eu perguntei, mas faz sentido? É isso? Eu posso me matricular? Eu posso me matricular nos serviços jurídicos e depois concluir? Eu falei, eu até fiquei com dúvidas assim a respeito da grade. Eu falei, mas será que eu não vou ter prejuízo? Não vai ser o meu tempo de 5 anos, depois eu não vou ter que gastar mais do que 5 anos, provavelmente, se tiver algum choque na matriz. Ela, não, de jeito nenhum. Aí eu vim pessoalmente, né, para me certificar se era isso mesmo, anotei, fiz as anotações. E aí eu preferi, porque tem o pessoal que se matricula no curso de Direito, e vai trazendo, né, as matérias do curso de serviços jurídicos. Isso também acontece. Acontece. Eu preferi me matricular no curso de serviços jurídicos e depois concluir os próximos 3 com o curso de Direito. Na verdade, Kátia, inclusive pode acontecer que um aluno entre a estudar Direito, só faça Direito, disciplina de Direito,
no final, se Pega ele as tiver duas. feito a disciplina de cartórios como optativa, ele se diploma como bacharel em Direito e também como tecnólogo em serviços jurídicos e cartoriais. Sim. E para quem tem pressa para entrar no mercado de trabalho, pessoal mais jovem, é interessante também observar que pode-se fazer concursos de nível superior a Sim. partir do curso de tecnólogo. Sim. Acontece Né, do muito, curso não é, tecnólogo. Foi professora? uma das coisas que nós Eu pensamos fiquei, que isso é gente, importante para a nossa região. Talvez para outras regiões Com nem certeza. tanto. Mas aqui no Distrito Federal, principalmente, nós pensamos nesse aluno. Porque ele, por exemplo, o curso de secretariado, chama-se curso de secretariado, a gente abre um parênteses e fala jurídico, porque ele é justamente um tecnólogo ligado ao curso de Direito, Sim. e ele realmente prepara o aluno para seguir carreiras nos tribunais, né? Sim. Porque ele tem tanto noções de gestão quanto noções jurídicas. E Sim. pode também aproveitar esse tempo que ele está lá fazendo o tecnólogo para fazer o curso de Direito. Ou Sim. seja, Ah, 2 professora, anos ele... um parêntese, só um dado da prática aí é que nós constatamos, professora, que muitos alunos nossos de secretariado passaram em concursos públicos de carreiras de segurança pública. Segurança carreiras pública. Então não é policiais. somente... É porque é bombeiro. Não só tribunais, né? Não. Mas A preparação desse curso tem dado um resultado muito efetivo e específico para a preparação em carreiras em concursos de segurança pública. Sim. Carreiras Bombeiro, policiais, né? polícia militar, etc. É verdade. Então a gente pensou nisso também, porque o nosso aluno, ele com 2 anos, ele já pode fazer concurso que exija só curso superior, né? sim. Então, sim. realmente, isso é muito bom para quem... Porque é uma média para você passar num bom concurso, é uma média, são 2 anos Sim. de estudo. Então, ele estando aqui, que você está entrando agora, mas você vai ver que os professores vão estar lá te direcionando também para a OAB, Sim. para as carreiras públicas, eles vão estar falando de algum concurso específico tal, isso e aquilo, porque a gente sabe, né, professor? A gente não forma só para as carreiras públicas, mas também para as carreiras públicas, né? Porque Sim. é a vocação da nossa região, é concurso público. Sim, sim. Né? E claro que as empresas privadas têm aumentado, né? Mas a pessoa que faz o serviços jurídicos, eu estou citando porque é o meu caso, né? Claro. Os outros cursos eu realmente não sei a respeito, que aí nosso professor vai falar um pouco mais, né? Mas o curso de serviços jurídicos, nesse curso eu vejo a possibilidade assim de você já começar a trabalhar. Você pode começar a trabalhar em escritório de advocacia, Claro. Você já começa a trabalhar no judiciário, de alguma forma. Você pode trabalhar com juízes, você pode trabalhar, né, para as pessoas. O pessoal acabou de sair do ensino médio, 18 anos, 17 anos. Com 2 anos já tem um curso superior. que o capacita para fazer concursos de nível superior, e ele pode continuar até pegar o bacharelado com mais 3 anos. Ou seja, com 22 e 23 anos já está formado com dupla diplomação. Isso. Né? Assim, Muito competitivo no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem aqui o caso, até estava vendo aqui hoje o Emanuel, né? Ele começou a estudar aqui com a gente, se não me engano, ele tinha 16 para 17 anos. Ele fez secretariado. Em 2 anos ele se formou. Ele passou em 9 concursos, 10 concursos. Olha aí. Então ele já tinha, assim, 19 anos e ele já estava tomando posse, né? Em alguns concursos, em alguns cargos. Continuou estudando com a gente, fez o curso, completou, né? Fez o bacharelado em Direito. Hoje ele é delegado no Sul, né? Sabe-se lá Deus aonde é que o menino vai parar, porque ele tem pouco... Emanuel até acho que tem 22 anos. Super hoje, jovem, né? Daqueles que sempre está em movimento, né? Ele sempre está em movimento. Mas como nós temos, não que passou em 10, 11 concursos, mas assim, vários que já passaram em vários concursos, justamente com essa possibilidade. Professora, Sim. que já passou essa época que não é
da senhora, não é da Kátia, não é? Mas a minha época, em que a gente... os pais falavam para a gente, né? Nessa época, você tem que estudar uma profissão porque tem que ganhar a vida. Então a gente entrava a estudar uma profissão e com isso a gente ganhava a vida, né? Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim, não é? Porque as pessoas pulam muito de áreas, inclusive. Inclusive pula muito, né? Tem essas possibilidades. E em geral as pessoas não param de estudar, Sabia com qual idade eu parei de estudar, professora? Nenhuma, porque você não parou de estudar ainda. Mas 17. Já parou? Parei por enquanto. Não pode. Tinha 17 anos quando entrei na universidade. Só de universidade estou dizendo parar de estudar, a gente, professor, nunca para de estudar. E saí com 48, quando eu terminei meu doutorado. Então, eu fui fazer licenciatura, fui fazer filosofia, depois fui fazer ciência política, fiz mestrado, depois fiz outro mestrado, fiz doutorado, fiz pós-graduação, e nisso foi quase a vida toda estudando, né? E entre mais a gente estuda, entre mais a gente se prepara, mais a gente percebe o complexa que é a realidade, o complexo que são os problemas e a necessidade de você sempre ter um olhar que te permita ter esse olhar de 360 graus, né? Exatamente. Periférico das coisas. E entre mais recursos você tenha para analisar os problemas, melhor. Por isso que não sempre em movimento, como você falou. Sempre estudando, né? Maravilhoso. Eu vejo benefício, eu falei essa questão do movimento para pessoas que já passaram dos 30 e pouco, como eu, como nós, né, professora? Porém, eu vejo que essa questão de dupla diplomação é benefício para ambos, tanto para os mais jovens, por esses, eles também estão nesse movimento. Esses motivos falados agora, que teve até o exemplo do aluno, né, que com 20 e pouquinhos anos já é delegado. E para as pessoas que, no meu caso, uma das coisas também que eu pensei, eu falei, gente, se eu ficar 5 anos numa faculdade, eu vou ficar presa. Se eu quiser passar 6 meses fora do país, por exemplo, passava na minha cabeça, né? Eu passava, mas 5 anos é muito tempo, é muito tempo. Então, para quem está pensando, será que sala de aula é para mim de novo, como foi o meu caso? Foi o ideal. Assim, eu não pensei muito mais como eu estava pensando. Será mesmo que eu vou entrar para depois abandonar? Eu não queria entrar para abandonar. Claro. Falei, eu não vou entrar no curso de Direito e daqui a 2 anos abandono. Eu falei, pronto, vou entrar no tecnólogo, serviços jurídicos, com a intenção de concluir o direito. E depois, se eu resolver daqui a 2 anos, né, por causa dessa questão de movimento da vida, de momentos, se daqui a 2 anos eu resolvo, vou passar um tempo fora do país, eu posso suspender, termino os 2. Não precisa. Não precisa. Não precisa, né? Porque nós temos as nossas disciplinas remotas. Remotas também. Então você pode chegar como tem. Sim. Como tem várias disciplinas e você pode escolher, né? Como o professor falou, nossa matriz não é engessada. Você pode chegar num semestre e falar assim, não, vou fazer 3 disciplinas remotas, 4 disciplinas remotas. Tem essa flexibilização. Então, você pode ir para o exterior. Pronto, olha aí. Continuar aqui Tem alunos nossos que são mandados por assunto de trabalho para outro estado, né? Acontece. E, professor, vou ter que trancar. Gente, não precisa. Como não a grade é aberta, ele esse semestre vai escolher só disciplina remota. Mas, professora, tem que falar um pouquinho sobre o que significa essas disciplinas remotas para a gente, né? Sim. Porque isso é muito importante. Pode ser que as pessoas que nos estejam escutando pensem que se trata de mais uma educação à distância. E não é. Sim. E por isso que a gente não fala assim, EAD. Sim. Como assim, professora? EAD, não é, remoto é o quê? Não é EAD, é online, não é presencial, é híbrido? Como que é isso? Né, professor? Exatamente. É importante dizer o que é o nosso remoto, nossas aulas remotas. Sim. O ensino à distância, em geral, o que você vê,
tradicionalmente, é um ensino em que você substitui o professor como sendo o eixo do processo de ensino-aprendizagem, e, em vez disso, você coloca conteúdo. Tanto assim que você compra conteúdo do professor, né? E esse conteúdo é inserido numa plataforma de ensino. E aí, então, diferentes modelos. Você pode ter uma aula, você pode ter trabalhos, etc. São basicamente módulos, né? Que o aluno vai passando, vai fazendo as provas. Para atender as dúvidas dos alunos, você tem um tutor, sim, que não é mais um professor, e esse contato, né, de professor em sala de aula é perdido. Em que consiste nosso modelo, basicamente? A questão fundamental, aquilo que define nosso modelo. Nós insistimos no nosso modelo de ensino à distância remoto, em que o eixo desse processo é o professor. Sim. Nós, vou me permitir dizer isso, né? Nós pagamos nossos professores que dão aula remotas da mesma forma como se ele estivesse dando aula presencial. Sim. Dessa forma, os nossos professores gravam aulas todos os semestres. Sim. Por quê? Porque é óbvio que a riqueza de uma sala de aula e de um conteúdo colocado numa sala de aula atualizado, né, professor? Está nesses detalhes. Sim. Né? Eu sempre digo que na casa dos detalhes mora o êxito ou o fracasso. Sim. Tem que pensar nos detalhes. É aí onde está o êxito. E as demandas, ou o fracasso. As demandas vão mudando, né? Ele vai verificando as demandas e vai adequando. Imagina, eu sou professor de ciência política e teoria geral do Estado. Vou dar uma aula de ciência política nesse período todo, por exemplo, no semestre passado, de eleições, de convulsão política no país. Eu não vou poder fazer um comentário sobre a praxis política do país, porque tem que ser tudo teoria sem ligação com a realidade concreta, porque essa aula tem que ser gravada e colocada, vendida, né? Daqui a 3, 5, 6 anos. Sim. Não. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, nossas aulas remotas são professor dando aula por semestre. Sim. E tirando dúvidas. Você sabe que você tem aulas remotas. E nós temos os remotas, contatos, né, dos professores. Isso. Contato próximo. Nós temos contato próximo. Não é um tutor, sim, que vai te atender. É o próprio professor. É o professor. Uma das coisas que eu achei interessantíssimo também foi essa questão de aulas remotas, porque aí eu não tenho que vir todos os dias para a faculdade. Sim. Né? E o fato delas não serem ao vivo também. Porque aí não compromete. Eu sou aluna do período. Eu sou aluna da manhã, né? E aí eu ia ter todas as minhas manhãs comprometidas. De jeito nenhum. Então, você vai gerir seu tempo. Eu consigo, como as aulas são gravadas, eu consigo assistir no horário que for mais adequado para mim. Uhum. E isso eu achei bem interessante também. Para a minha realidade. Mas elas são gravadas durante o semestre. No decorrer. E no limite de 40% das disciplinas da matriz curricular de um curso. 60% são efetivamente presenciais, né? Sim. E só queria contar, professora, lembrar, a senhora claro que sabe, né, de como é que resultou esse modelo nosso de aulas remotas. Veio a pandemia, claro, né? Antes da pandemia, nós não tínhamos nenhuma aula na graduação, né? Nenhuma aula à distância, nenhuma aula remota, nenhuma. Só nos preparatórios. E aí veio um decreto do governador à época dizendo que, um decreto na sexta-feira, dizendo que na segunda-feira
as instituições de ensino superior teriam que ser fechadas. Todas, né? as instituições de ensino. Tudo, né? de ensino. Tudo, Não era superior. Fechou tudo. É. Né? Aí, Situação, claro, eu liguei né? para a professora, desesperado, e aí, professora, que nós fazemos, né? Aí a gente pensou, imediatamente puxamos o período de julho de recesso para ter 2 semanas para organizar-nos. E nessas 2 semanas a gente testou muitas possibilidades, né? E nós chegamos a essa conclusão que você acaba de dizer, que entre aulas síncronas e assíncronas, síncronas é junto cronos, tempo, né? Síncrono é online. Ao né? vivo. Ao vivo. Assíncrono não é ao vivo. Gravadas. Remoto é gravado. Então optamos pela gravada porque os nossos alunos começaram a contactar, graças a Deus sempre tivemos excelente comunicação com os alunos via representantes, que funciona muito bem aqui. Eu sou representante da minha turma também. Olha aí. E aí... Tem a facilidade de comunicação mesmo, né? Você sabia que tem desconto como representante? Ah, olha aí, olha, outra surpresa, melhor essa. E então, a gente determinou que seriam síncronas, quer dizer, assíncronas, né? Para justamente os alunos gerirem, porque nessa época eles falavam, professor, tem um só computador em casa. E os meus filhos também estão estudando. Professor, tem a minha avó que está doente na pandemia, eu tenho que cuidar. Eu preciso de uma questão mais flexível, um sistema mais flexível. E isso nos levou ao nosso sistema. E também o que nos levou ao nosso sistema foi a enquete que nós fizemos quando terminou a pandemia. Lembra, professora? Nós perguntávamos para nossos alunos se eles queriam voltar ao sistema presencial ou queriam continuar com o sistema remoto. O resultado foi exatamente o que a gente imaginava. 50% falou que não aguentava mais aulas remotas e 50% falou que não, pelo amor de Deus, deixa as aulas remotas, né? E aí, como a instituição... E agora, né? E agora? Como a instituição é muito bem avaliada em todos os processos institucionais e as avaliações dos cursos, então nós usamos nossa prerrogativa legal de podermos colocar 40% das nossas disciplinas remotas, e esse sistema tem funcionado maravilhosamente até o momento, né? Muito bom para essa época de vida, né? Que é tudo realmente muito rápido, tudo online, tudo, a pessoa fica precisando dessa velocidade, desse tempo, cada tempo que a pessoa... Tem gente que vem de bem longe para assistir aula, né? Uhum. Sem sacrificar o professor dando aula. Pois é, que isso para nós é qualidade, fundamental. né, e que significa na qualidade. Não compromete. E às vezes o próprio aluno ele está menos cansado. Ele não precisa pegar um transporte público ou um trânsito, né? E não chega cansado para assistir. Então, obviamente, se fossem todas as aulas online, aí poderia ter poderia ser prejudicial, realmente, né? Mas como a gente tem esse contato, eu acho ideal também. Os professores se comunicam via 3 canais. Primeiro pelo chat do nosso sistema, que eu sei, Sim. Sistema muito bom, né? E segundo, pelo e-mail institucional dos professores, e também não tinha como não fugir disso, né? Não tinha como fugir disso, né? Também isso nasceu pela prática mesmo, né? Lá da pandemia, os professores se acostumaram a fazer grupos de WhatsApp. De WhatsApp, nós temos. Que funciona também muito bom, de uma forma muito eficaz, né? Então, sempre tem essa comunicação com os professores, né? Pois é, então é isso. A nossa dupla diplomação tem essa facilidade, tem essa metodologia das aulas remotas, que a gente insiste em falar remotas porque elas são diferenciadas, como foi dito aqui, né? Sim. E possibilita o aluno ter uma certificação, uma diplomação em 2 anos. Fora as certificações, né, professor, por semestre, né?
Então, esse foi o nosso objetivo ao criar as duplas diplomações já há 13 anos, né? Mais, né, professor? Acredito que é a única de Brasília, né? Então, com esse sistema pensado, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Inclusive, eu tinha ido em uma outra instituição e vendo a questão de curso de direito, e fiquei meio assim, né? E aí resolvi olhar lá quando eu vi aqui. Foi eu tenho uma decisivo. notícia para te contar, Kátia, que é fantástica. Eu não posso. Posso contar, professora? Posso contar, professora? Isso está recém saído do forno. A nossa reitora acaba de autorizar a vinda de todos os nossos cursos lá do nosso Campus 2, que fica em Águas Claras. Quer dizer, quais cursos? Curso de administração pública, curso de ciências contábeis, o curso de sistema de informação, o curso de gestão pública, o curso de recursos humanos, o curso de ADS, o curso de gestão financeira, o curso secretariado, serviço jurídico secretarial já funcionando. Todos esses cursos vão começar a funcionar a partir do próximo semestre aqui no nosso Campus 1, que é na Asa Sul. Olha, isso aí, muito bom. Isso aí. Mesmo professores. É lógico, tem muita demanda, né? O pessoal pede demais, né, muito professor? Bom. Eu diria para as pessoas que nos estão escutando, professora, mantenha-se em movimento. Mantenha-se em movimento. Os jovens e os com mais de 30 também. Todos, não tem né? esse negócio, não. Para todos. Tem muita gente que chega aos 50 e poucos e fica esperando. Eu conheço pessoas assim, fica esperando. Gente, eu não conheço. Eu penso, é preocupante, né? A pessoa fica, agora fica desejosa pela aposentadoria, mas é porque elas não lembram que hoje a gente não morre mais com 60 anos, igual Deus antigamente. Ainda bem, graças a Deus. Afasta de mim esse cálice. Ainda bem, porque senão eu já estava morto. Já estava na fila. Gente, olha só. Quando eu era criança, a pessoa na minha idade era uma senhorinha idosinha. Não era, professora? Era. Não era uma senhorinha idosinha? Aí eu falei, não é possível, esse negócio tá... Tem até um negócio circulando aí na internet daquelas entrevistas que o Silvio Santos faz com aquele pessoal de namoro. Eles dizem que tem 18, mas eles parecem ter 300. Então, as pessoas precisam lembrar que hoje a nossa expectativa de vida, graças a Deus, é muito maior. Só não pode ficar sentado olhando internet o tempo todo, só na internet, fica alienado, fica olhando uma realidade que não existe, porque as pessoas só postam na internet o que querem. Exatamente. Né? Então, vamos pra rua, vamos estudar. Vamos ver gente, compartilhar as nossas experiências, exatamente, conhecer novas pessoas. Vamos nos misturar com os jovens, que é muito bom, né? Olha, maravilhoso, realmente. Na minha sala tem vários adultos, mas tem muitos jovens também, e que é muito bom, legal, né? muito legal mesmo. Então, muito legal. É isso, fico feliz que a gente vai ter aqui para a Asa Sul outras possibilidades aí, né? De duplas diplomações. Muito bom mesmo. Quem sabe você faz mais outra. Olha, não vamos sugerir, né? Quem sabe? Sempre movimento, né? Possibilidades. Agora que você sabe que você pode ficar 6 meses fora, 1 ano fora. Olha aí. Quem sabe? E continuar estudando, né? É isso, mesmo. Gente. Nosso papo está muito bom, mas só que já está terminando o nosso tempo. Quero agradecer muito a você, Kátia, que está entrando aqui na nossa instituição. Eu que Mais agradeço. uma vez, seja bem-vinda à nossa casa. Espero que você realmente trilhe um caminho, assim, maravilhoso. De muita luz, amizade, conhecimento, possibilidades, inovação, né? Que é isso que a gente está aqui para isso, né? Sim. Professor Gustavo. Obrigada. Eu que agradeço, professora. Muito obrigada. Como você, professor Gustavo, você sabe, né? Quer dizer, você não sabe, mas professor Gustavo é meu braço direito, esquerdo, tudo.
meu amigo, meu companheiro de jornada e de trabalho aqui diário, né, professor? Que bom, né? Só que eu não torço pelo time que ela torce, Não, não. né? Você quer falar de futebol Nem hoje, tudo é perfeito, né? Hoje não, né? Hoje não, né? Hoje tá meio triste. Hoje não, então, pois é, então não vamos conversar. Mas também não dá para ser perfeito, né? Ele é Não dá pra braço direito, ser. braço esquerdo. Mas não, Olha, não eu nem torce pro mesmo time. Eu nem sei qual é o time dela, eu já tô defendendo. Não sei se você tá vendo, né? A fidelidade feminina aqui. Tamo junto. Eu que agradeço isso também a Depois tua eu presença. descubro qual é seu time, aí eu Vou Que bom falar. que você tenha chegado algumas semanas e já tenha Uniprocessos aqui dentro. Do coração. Viu? Obrigado. que Obrigada bom. mesmo. Agradeço Kátia. o convite e como, por enquanto, essas questões aí foram surpreendentes, esse nosso encontro foi surpreendente também. Tá vendo? Tive Que bom. mais novidades aqui. Que bom. Obrigada pelo Venha convite. sempre, Contem viu? comigo. Venha sempre, Kátia. Sempre que precisarem. Gente, então é isso. Nós estamos terminando mais um podcast Uniprocessos. Lembrando que nós estamos no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Nos sigam aí, escutem, porque nós temos vários temas diversos e sempre em movimento, sempre em movimento, trazendo novidades para vocês. Obrigada e até o próximo.